Olá, meu querido irmão. Olá, você, meu querido ouvinte. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Como é de costume, vamos fazer uma oração pedindo que a bênção de Deus seja sobre nossas vidas. Se possível for, ore comigo nesse momento. Amado Deus e eterno, por tua bondade, graça e misericórdia, que estamos mais uma vez, ó Pai, para podermos ouvir a tua palavra, nela aprendermos e crescermos em graça e conhecimento. Pai, eu quero pedir que a tua bênção seja sobre este amado irmão, sobre este ouvinte, de forma recalcada, sacudida, transbordante. Abençoe o lar, a família, abençoe a vida sentimental, Pai querido, a vida financeira, espiritual. Seja as tuas mãos sobre mim e sobre os que estão nesse momento acompanhando este programa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Meu querido amado irmão, você, meu querido ouvinte, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração está no livro de Cantares de Salomão, no capítulo de número 6, o versículo de número 11, que está escrito desta forma: Desci ao jardim das nogueiras, para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. O escritor do livro de Cantares de Salomão foi o rei e também filho de Davi, o Salomão. Salomão, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão por causa de uma mulher que havia encantado o coração do rei Salomão, a Sulamita. E quem é leitor da Bíblia Sagrada sabe que o livro de Cantares de Salomão é uma carta poética de um coração apaixonado. E no capítulo 6 do versículo 11, Salomão escreve dizendo: desci ao jardim das nogueiras. Aqui Salomão ele expressa 4 verbos. O primeiro verbo é o descer. O segundo verbo é o ver. O terceiro verbo, brotar. E o quarto, florescer. Mas para que o proverbista, para que o rei Salomão pudesse contemplar esse jardim e o florescer das romeiras e das nogueiras, ele precisou tomar uma atitude. E a atitude que o rei Salomão tomou foi a atitude de descer. Salomão precisou descer para que ele então pudesse contemplar esse jardim. Quando Salomão expressa o verbo descer, ele está dizendo que para ele poder contemplar os novos frutos, ele precisou descer. E todas as vezes em que você for ler a Bíblia Sagrada e você ouvir o verbo descer, o verbo descer aqui está dizendo no sentido de humilhação. Não quer dizer que alguém vai te humilhar, não. O sentido de humilhação que a Bíblia Sagrada está nos dizendo, que também é o mesmo que descer, é no sentido de você reconhecer a sua estrutura humana, reconhecer a sua fragilidade humana, reconhecer a sua corrupção humana, reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas limitações. E descer no sentido de reconhecer a sua miserabilidade diante do Deus Todo-Poderoso. Para que Salomão pudesse ver o florescer, para que Salomão pudesse contemplar o brotar de Deus sobre a sua vida, ele precisou descer. E neste programa, como profeta de Deus, estou aqui para lhe dizer que há um jardim de Deus preparado para você. Deus está esperando apenas você descer. Para que você possa contemplar a formosura dos novos frutos de Deus na tua vida, você precisa descer. Para que você possa ver um novo jardim, novos caminhos diante de você, é preciso você descer. Deus quer que você floresça. Deus quer que uma nova vide venha sobre a sua vida. Deus quer que você contemple tudo novo diante do teu olhar. Mas para que você possa contemplar, é preciso você descer. É preciso você se humilhar diante do Senhor. É preciso você reconhecer o quanto você precisa, necessita e almeja as maravilhas do Deus Todo-Poderoso.
Vou lhe dar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que desceram, que se humilharam na presença de Deus e obtiveram o sucesso garantido. No livro dos Reis de Israel, no capítulo 5, a Bíblia nos narra a história do chefe do exército do rei da Síria, um homem rico, um homem respeitado, um homem que tinha várias condecorações sobre a sua farda, um homem que aonde ele chegava, ele era bem visto pela sociedade. O nome deste homem era Naamã, e todos que conhecem a Bíblia e que são irmãos em Cristo sabem, já ouviram falar de Naamã. Mas a Bíblia diz no capítulo 5 que Naamã, mesmo ele sendo chefe do exército do rei da Síria, sendo um homem respeitado, sendo um homem rico, sendo um homem da confiança do rei, ele tinha sobre si um porém. E o porém que estava sobre Naamã é que ele tinha lepra. O porém que estava sobre Naamã era a sua lepra. Naamã era um homem rico, porém leproso. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, porém ele era leproso. Era o homem da confiança do rei, porém ele era leproso. Era um homem respeitado por onde ele ia ou passava, porém ele era leproso. O que eu aprendo no livro de 2 Reis, no capítulo 5, com esse personagem, ora dito, Naamã, é que por mais que ele fosse bem visto, que ele fosse um homem que conquistou status e uma posição elevada na sociedade, ele tinha sobre si um porém. Todos nós temos um porém. Eu tenho um porém. Você tem um porém. Todos que estão ao seu redor e que você conhece têm um porém. O único que não tem porém se chama Jesus de Nazaré. Jesus não tinha porém porque ele nasceu santo. Ele viveu santo e foi para a cruz do Calvário santo. Jesus conviveu com prostitutas, mas nunca se prostituiu. Jesus conviveu com ladrões, mas nunca roubou. Jesus conviveu com mentirosos, mas nunca mentiu. Porque Jesus nasceu santo, viveu santo e foi para o Gólgota santo. O único que não tem porém é o Cristo. E mesmo Jesus não tendo nenhum porém, no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5, Paulo vai nos descrever Jesus de uma forma muito linda. Pois o próprio Cristo, não tendo nenhum porém, ele humilhou-se também. Pois no livro de Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, Paulo diz, ora, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, pelo que todo joelho se dobrará, tanto os que estão em cima, na terra e embaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Observe que para que Jesus obtivesse um nome sobre todo nome, Jesus teve que esvaziar-se de si mesmo. Para que Jesus pudesse ter um nome sobre todo nome, ele teve que se fazer homem. Para que Jesus pudesse ter um nome sobre todo nome, ele teve que ser obediente e obediente até a morte, e a sua morte foi de cruz. Se Jesus, que não teve porém, para ele poder obter um nome sobre todo nome, pois não há, nunca houve, não há e nunca haverá alguém que tenha um nome acima do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. E a promessa é que todo joelho se dobrará. Todo, não há uma exceção. Para todo não há uma limitação. Significa que todos os que estão em cima, no céu, todos os que estão na terra e até embaixo da terra, que seja o inferno, vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus e confessar que só Ele é o Senhor. Vou repetir mais uma vez, só Ele é o Senhor. Mas para que ele pudesse obter isso, ele precisou descer. Ele precisou se humilhar.
Naamã, um personagem ora dito que tinha um porém, que era a sua lepra. A Bíblia diz que para que ele pudesse obter a cura da sua lepra, quando ele foi ter com o profeta Eliseu, Eliseu nem o recebeu. Eliseu pediu que o seu servo Geazi fosse ter com Naamã e disse a ele: o que ele quer, eu não tenho. O que ele quer está no Rio Jordão. Peça para que ele desça o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e a sua lepra vai desaparecer. O Jordão eram águas barrosas, águas sujas. E como um homem de alta estatura, como um homem de alto padrão social, se sujeitaria a estar num rio barrento para poder receber a sua cura? Mas a Bíblia diz que Naamã, para ele poder ficar limpo da sua lepra, ele precisou descer o Jordão. E Jordão quer dizer lugar da humilhação. Então Naamã, ele teve que mergulhar no lugar da humilhação. No lugar da humilhação não existe grande. No lugar da humilhação não existe rico e nem pobre. No lugar da humilhação não existe culto e nem analfabeto. No lugar da humilhação desce todos aqueles que querem obter alguma coisa da parte de Deus. E a Bíblia diz que no 7º mergulho desse chefe do exército do rei da Síria, Naamã, ele obteve a sua cura. Mas para ele obter, ele precisou abrir mão do seu ego, abrir mão da sua posição social e teve que descer no Rio Jordão. A Bíblia também nos diz de um publicano em Lucas, no capítulo 19, Zaqueu. Quem é que nunca ouviu falar de Zaqueu? Pois a sua passagem bíblica e a sua história serviu até de composição para que compositores pudessem fazer hinos. Pois Zaqueu, que era chefe dos publicanos, pois assim a Bíblia o identifica. E a Bíblia também o identifica como ele sendo um homem rico. Mas para ele poder ver Jesus, a Bíblia nos diz que ele subiu num pé de zimbro. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu viu Jesus, Jesus viu a Zaqueu, Jesus pediu que ele descesse. Jesus então olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, para eu poder pousar em tua casa, você precisa descer. Para que eu possa fazer morada em sua casa, você precisa descer. Então, meu querido amado irmão, você meu ouvinte, o segredo para você obter o que você quer, o segredo para você obter aquilo que você deseja e almeja, seja na tua vida sentimental, espiritual, financeira, na tua vida ministerial, não importa. Você precisa descer no rio de Deus para você poder obter o que Salomão escreveu no capítulo 6 do versículo 11. Vou ler para você mais uma vez. Desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos do vale, a ver se floresciam as vides, se brotavam as romeiras. Deus tem novas vides para você. Deus tem novas romeiras para você. Deus tem um jardim de nogueiras para você. Mas para que você possa contemplar essas maravilhas, você precisa descer. Desça, se humilhe, reconheça a tua fragilidade e a tua necessidade e a tua carência de Deus. Deixa eu lhe dizer outra coisa aqui. O desejo pela prostituição revela no homem a falta de Deus. O desejo pelo pecado revela no homem e na mulher a falta de Deus. O desejo por aquilo que é incorruptível, por aquilo que destrói e que traz desgraça, revela no homem e na mulher a falta de Deus. Então o desejo que você tem pelo pecado, pela prostituição ou por aquilo que possa te destruir, revela em você a falta de Deus. E para você poder mudar e esse desejo desaparecer da tua vida, desça, porque Deus tem um jardim novo preparado para a tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.